conhecidos. Então, beleza, a gravação começou. Pessoal, muito prazer ter vocês aqui na nossa aula. Muito obrigado pela confiança no trabalho, muito obrigado por entrar no grupo. Agradeço de verdade, pessoal, agradeço de verdade por vocês acreditarem no meu trabalho. Muitas pessoas aqui acreditam que não me conhecem. Prazer, eu sou o professor Lucas, já trabalho com concurso público já há algum tempo, e a gente vai estar mostrando aqui para vocês o nosso trabalho. Pessoal, eu quero mostrar para vocês, pessoal, as expectativas, né, da FGV. O que a FGV ela tem cobrado, pessoal? Antes de iniciarmos a nossa aula, de fato, eu quero dizer para vocês o seguinte, galera. A FGV ela é uma banca muito peculiar. Tá? Ela é uma banca muito peculiar, ela é diferente das demais. Tá? A gente está acostumado aqui no nosso estado, quem é daqui do Amapá, nós estamos acostumados com a FCC, né? A FCC ela é bem mais tranquila, ela é bem mais de boa, assim, e com relação aos seus conteúdos, ela é bem mais direta. A FGV, pessoal, eu posso afirmar para vocês que a FGV ela é um pouquinho mais trabalhada, vamos dizer assim, um pouquinho mais trabalhada. Não que ela seja difícil, tá, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês que ela não é difícil, mas você tem que ter um pouquinho mais de cuidado aí na hora que você for estudar e resolver as questões. Qual é o macete que eu passo de imediato aqui para vocês, pessoal? FGV, se quer passar no concurso da FGV, estuda português, tá? E resolve bastante questões. Não é difícil, vocês vão perceber que não é difícil, você só precisa compreender, tá bom? E as questões, pessoal, é o fundamento. Quer passar em concurso, qualquer que seja, é por questões. Eu vou mostrar aqui para vocês. Já fazendo uma crítica, pessoal, que vocês têm que mudar, né? Não estou dizendo que a FGV é difícil, não é difícil, pessoal. Você entendendo, compreendendo a FGV, e estudando da maneira correta para a FGV, para o estilo da FGV, você vai se dar muito bem nas provas. E como é que vocês vão fazer isso? Por meio de questões, tá? Unicamente por meio de questões. Aqui, os professores de cursinho podem passar para vocês o conteúdo, podem ensinar vocês alguns macetes genéricos, mas vocês só vão conseguir mesmo êxito nas provas da FGV por meio das resoluções de questões. E essa é a nossa proposta aqui, tá? Só se de vapor, por exemplo, não te ajuda a passar em questões da FGV. Só se de vapor é o CONF, Formolob, lá dos atos administrativos, isso por si só não te ajuda a passar. Uma questão ou outra ali, tá bom? Mas bem pouco, raramente, então por isso que eu indico para vocês, estudem as questões. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Ó. A nossa proposta hoje é resolver algumas questões de direito constitucional, direito administrativo, regimento interno do TJAP. A gente separou aqui duas questões de regimento interno do TJAP e direito civil e direito penal, tá bom? Vamos partir nessa? Vamos nessa? Vocês conseguiram resolver as questões que eu mandei para vocês? Conseguiram resolver as questões? Pelo menos deram uma olhada? Não deram? Tá. Vamos lá, então. Vamos começar, pessoal, por direito constitucional. Pessoal, direito constitucional. A primeira coisa que eu vim reparando nas provas de tribunais e também provas de Assembleia Legislativa da FGV, pessoal, é que ela tem cobrado muito essa questão do direito constitucional com relação ao poder constituinte. Tá? Então, a gente vai fazer um recorte hoje aqui, vamos resolver umas questões do poder constituinte como uma coisa, e como isso ele vai dar andamento para os demais assuntos, né, com relação ao direito constitucional. Primeiro, ela começa com a teoria, né, vou colocar bem aqui para vocês. Primeiro que eu vi muito nas questões é a teoria, né, dos direitos e garantias fundamentais, tá bom? Direitos e garantias fundamentais. Isso pode vir aqui, ó, né, o pessoal que está estudando aí para concursos policiais, carreiras policiais, que a FGV pode estar cobrando, isso aqui pode também vir lá em direitos humanos, tá bom? É a base dos direitos humanos. Então, isso vem caindo muito. Os estudos, especificamente para esse conteúdo aqui, ele é bem profundo, mas a gente vai dar um jeito aqui
somente pelas questões, o necessário para você conseguir resolver as questões. Olha só, pessoal, poder constituinte. O poder constituinte, pessoal, ele é o poder que dá origem às constituições. Básico é isso que você precisa saber. É o poder que dá origem às constituições. E o que, que está por trás disso, pessoal? Pessoal, a Constituição, vocês sabem que a Constituição é o mecanismo legal, político e jurídico que dá a origem a um Estado, tá bom? A um Estado. Seja esse Estado democrático, como é o nosso, seja um Estado totalitário, por exemplo, como as constituições outorgadas, que elas são impostas, tá? Não importa. Mas o poder constituinte é o que dá origem a uma Constituição que, por conseguinte, vai dar origem, pessoal, a um Estado, a ordem jurídica de um Estado. Você grava isso aí, tá bom? Olha só, dentro do poder constituinte, o que a gente vai encontrar nas questões, pessoal, é isso aqui, ó, o poder originário, tá bom? O poder originário, que é aquele poder, pessoal, que eu coloquei aqui já para vocês, que é um poder revolucionário, tá? Ele revoluciona um Estado, ele muda a ordem jurídica de um Estado, tá bom? Ele é originário. E pelo próprio nome, né, por ele ser originário, você já entende algumas características desse poder constituinte, que é, pelo fato dele ser originário, pelo fato dele ser revolucionário, pessoal, a gente vai entender o seguinte, que ele vai revolucionar toda a ordem jurídica de um Estado, toda, pessoal, toda a ordem jurídica de um Estado. E tudo que for contrário a esse poder originário, pessoal, vai cair por terra, vai ser desfeito, tá bom? Ou então vai ser não recepcionado, tudo bem? Então, tranquilo, como o próprio nome já diz, isso é muito intuitivo, o originário ele vai revolucionar. Então, aqui a gente já encontra algumas características do poder constituinte originário, que é que é essa característica dele ser um poder inicial, tá? Pelo fato de que ele vai estar revolucionando, ele vai estar iniciando uma nova ordem jurídica, tá bom? Ele vai estar iniciando uma nova ordem jurídica. Então, você já vai entender isso aqui é uma chave. Ora, se ele inicia uma nova ordem jurídica, ele é anterior a essa nova ordem, concorda comigo? Pega esse raciocínio aqui, tá, pessoal? Pega esse raciocínio aqui, ó. Se o poder constituinte originário ele inicia uma nova ordem jurídica, você já vai pegar esse bizu, porque isso aqui é questão de prova, tá? Ele é questão de prova. Se ele inicia uma ordem jurídica, ele é anterior a essa ordem jurídica. Tudo bem? Olha para vocês entenderem o nível da FGV, tá, pessoal? Então, você tem que estar bem antenado. Não é difícil, você vai pegar resolvendo as questões. Tudo bem? Então, o poder originário, ele é inicial, porque ele é revolucionário, ele é autônomo, porque ele não se subordina a a nenhuma outra ordem jurídica. A gente vai entender assim aqui nesse autônomo, pessoal. Por que ele é autônomo? Pelo simples fato de ele não ser subordinado, pessoal, a nenhuma outra ordem jurídica anterior a ele. Por quê? Porque ele desfaz, ele quebra, ele revoga toda a ordem jurídica anterior. Quer saber o exemplo? Nós temos aqui a Constituição de 1967, que é a Constituição, que foi uma Constituição outorgada lá pelo regime militar, né? Então, nós temos essa Constituição de 1967. Olha só, a Constituição de 1967, ela era uma Constituição que ela foi um poder constituinte, né? Onde ela iniciou, onde ela revolucionou, nesse período aqui de 1967, ela iniciou uma ordem jurídica. Qual era essa ordem jurídica, pessoal? O regime militar, né? O regime militar. Então, durante toda a sua vigência, a ordem jurídica dessa Constituição era sob o regime militar. Foi onde iniciou e ela quebrou toda a ordem jurídica anterior a ela. Então, o que aconteceu, pessoal? A BIM aqui, ó, em 1988, surge, então, a nossa Constituição, que é a Constituição Cidadã. Então, com a promulgação da Constituição Cidadã, essa Constituição aqui de 1998, ela acabou, pessoal, ela aniquilou, vamos falar assim, que ela aniquilou a antiga ordem jurídica,
que era o regime militar. Ela acabou, ela trouxe novas perspectivas, tá bom? Então, ela não se subordinou, na verdade, ela não se subordinou a nenhum critério desse regime aqui, do regime anterior a ela, ou seja, ela foi autônoma. A partir do momento que ela foi criada, ela foi autônoma. Bem? Tranquilo? Dá para entender? Ó, e também ele é incondicionado, é a mesma ideia de ser autônomo, ele é incondicionado porque não depende de nenhuma condição do regime anterior a ela, certo? E, por último, aqui, ó, uma das últimas características que a gente pode encontrar em prova, isso aqui é só um exemplo, tem muito mais, tá? Depois, se vocês forem estudar os estudos sozinhos de vocês vão se encontrar com bem mais. Olha só, ela é ilimitada, tá? Por que ela é ilimitada? Todo poder, pessoal, grava assim comigo, entende assim comigo, que toda ordem jurídica que iniciou aqui, ó, na Constituição de 88, por exemplo, toda ordem jurídica ela vai ser ilimitada, tá? Ela será ilimitada, porque é a nova ordem jurídica. Na verdade, você vai entender assim, que todos os outros, tá? Que todos os outros todas as outras normas, as normas infraconstitucionais, por exemplo, os decretos, as circulares, todo o ordenamento jurídico, ele tem que obrigatoriamente ser compatível com essa nova ordem jurídica aqui, ou perdão, com esse novo poder constituinte aqui, no nosso caso, a Constituição de 1988. Ele é ilimitado. Agora você vai entender comigo aqui que após todas as outras normas, né, todas as outras normas elas irão se subordinar a essa nova ordem aqui, a esse novo poder constituinte, nesse caso, nessa nova Constituição. Todas as outras normas terão que ser compatíveis com elas, sob pena de serem consideradas inconstitucionais. Então, você já vai entender o seguinte comigo aqui, ó, que por mais que, por exemplo, a nossa Constituição Federal de 88 ela é a nossa nova ordem jurídica, que nasceu lá em 1988. Ela tem todas essas características aqui. Ela é inicial, ela é autônoma, ela é incondicionada, ela é ilimitada. Todos os poderes, vamos entender assim, todos os poderes que surgem delas são ilimitados. Agora, é o seguinte, tá? Todas as outras normas que vierem no nosso ordenamento jurídico, elas terão que ser compatíveis com essa Constituição aqui de 1988, tá bom? Ou seja, todos os outros regulamentos, as normas, eles são limitados a quê, pessoal? A Constituição Federal de 1988, a esse novo poder constituinte aqui, tá bom? Que ele é originário, que ele é inicial, ele é autônomo, incondicionado e ilimitado. Vocês conseguiram compreender, pessoal? Tranquilo? Tranquilo essa primeira parte aí? Participem comigo. Tranquilo? Então, gravem essas características aqui do poder originário, que ele é inicial, ele é autônomo, ele é incondicionado, ele é ilimitado, ele é um poder de fato. Anota essa palavra aí, pessoal. Não sei se vocês estão copiando, mas se vocês estiverem copiando, anote essa palavra aqui, ó. O poder constituinte, ele é um poder de fato. Tá? Isso quer dizer que ele é um poder político. Tá? Ele é um poder político. Só para vocês entenderem essa ideia aqui, por que ele é poder, tem um R, né? Por que ele é um poder político, pessoal? Vocês concordam comigo que toda e qualquer legislação, antes dela vir a vigir, antes dela entrar em vigência, ela é feita aonde, pessoal? Ela é feita no legislativo. O que é o legislativo, pessoal? O legislativo, ele é um poder político, tá bom? Lá no Congresso Nacional. No legislativo, de modo em geral, tá? Poder político. Então, o poder de fato, tá? O poder de fato, ele é um poder político, que é o poder que ele antecede o poder jurídico. Deu para entender? Tranquilos? Ele vai anteceder o poder jurídico. Certo? Tranquilos, meus amigos? Tudo bem? Podemos avançar? Sim ou não? Alguma dúvida? Não quero que ninguém fique com dúvida nisso aqui, tá bom? Certo? Vamos lá, então. Ora, pessoal. Então, aqui nós temos o seguinte, tá? Nós temos o seguinte, ó. Se eu tenho um poder originário, quais são as características desse poder originário? Ele é um poder inicial, ele inicia uma nova ordem jurídica,
que ele é um poder inicial, ele é um poder autônomo, ok? Ele é um poder autônomo, ele é um poder, pessoal, ele é um poder ilimitado, ele é um poder político, e ainda, pessoal, ele vai ser um poder que não vai se subordinar a nenhuma ordem jurídica anterior a ele. Tudo bem? Esse é o poder originário, certo? E o poder derivado, pessoal, olha, é bem intuitivo também, ó. Se temos o poder originário, que ele tem todas essas características aí, né, de iniciar uma nova ordem jurídica, o poder derivado, pessoal, ele vai o quê? Ele vai derivar de quem? Do poder originário, obviamente. Então, nós temos então o poder originário, que ele é inicial, e nós temos o poder derivado. Bem intuitivo também, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Que ele será bem intuitivo. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Eu peço que evitem os microfones, a não ser que você queira perguntar alguma coisa, tá, pessoal? Fiquem ligados aí no microfone de vocês. Ora, então, se é derivado, ok? Então, ele vai derivar de quem? Do poder originário. Ele tem que se submeter. Aqui, então, a gente vai entender a primeira característica, uma das primeiras características. Ele vai se submeter a alguém, ao poder originário. Certo? Tranquilo, então. Olha só. Oi. Desculpa atrapalhar um pouco a aula, mas, tipo assim, essa já é a primeira aula ou já tá avançado já? Não, hoje a gente não está em primeira e segunda aula, eu só estou aqui mostrando para vocês algumas questões, tá bom? Tá bom, desculpa. Que no decorrer dos estudos de vocês, vocês vão se deparar com essas questões, consequentemente com alguns desses assuntos, tá? Pessoal, a nossa ideia não é trazer um conteúdo em si, é resolver questões. Eu disse para vocês no início, é através das questões, pessoal, que a gente vai conseguir ser aprovado. Não é através de conteúdo, não. Para vocês que estão iniciando agora, eu sei que tem uma certa dificuldade, né, de entender, né, um pouco isso aqui, mas para vocês que estão começando agora a estudar para concurso, já aprendam isso. Vai para a questão, tá? Entende a questão e depois você vai para o conteúdo. Essa é a minha dica para vocês, tá bom? Isso dá muito certo. Faz isso por 2 anos e me diz se você passou ou não em um concurso, tá? No mínimo 2 anos você consegue passar em um concurso aí fazendo isso, tá bom? Então, o poder derivado, pessoal, ele é um poder instituído. Ó, ele é um poder instituído de quê? Do poder constituinte originário. Tá? Ele vai ser um poder derivado, ele é um poder instituído pelo poder constituinte originário. Certo? Então, ele vai ser subordinado, obviamente, ok? Ele vai ser subordinado, obviamente que ele vai ser limitado, tá? Por que ele vai ser limitado? Porque ele tem que ser subordinado ao poder originário, tá? Por exemplo, as leis, pessoal. Vou dar um exemplo aqui para vocês, prático, aconteceu alguns anos atrás, ó. No estado de São Paulo, alguns anos atrás, pessoal, surgiu uma lei que foi feita pela Assembleia Legislativa do estado de São Paulo. E o que era essa lei, pessoal? Essa lei diz o seguinte, que toda vez que vocês, né, que uma pessoa quisesse atravessar uma faixa, ela era obrigada a levantar a mão. O estado de São Paulo fez isso. Ela era obrigada a levantar a mão. Uma lei do estado de São Paulo. Essa lei, pessoal, ela foi considerada inconstitucional. Por que ela foi considerada inconstitucional? Porque essa lei, ela violou os limites que uma lei originária falou que ela não podia fazer, no caso da nossa Constituição. Por quê, pessoal? Por que isso? Estudo reverso. Por quê, pessoal? Porque lá na Constituição diz que quem pode legislar sobre trânsito, pessoal, é a União e não os estados. Deu para entender? Então, você vai entender, então você compreende nesse exemplo que o poder derivado, pessoal, ele é limitado, ele se limita, ele é subordinado a um poder originário, que no caso seria a Constituição. Por quê? Porque nesse nosso exemplo em específico, a Constituição ela é clara. A Constituição, que é o poder originário do nosso ordenamento jurídico, foi lá e disse que quem pode legislar sobre trânsito, pessoal, é a União e não os estados. Tudo bem? Então, como a Assembleia Legislativa, ela fez uma lei que contrariou a Constituição, que é o poder originário, ela foi considerada inconstitucional. Então, vocês começam a observar aqui, ó,
como que acontece essa subordinação ao poder originário? Alguém perguntou algo aqui? Não exatamente, Leandro. Ele perguntou assim, originária da União e derivada do Estado. Não. Por quê, pessoal? Porque a Constituição que é originária, ela diz que quem pode legislar sobre trânsito é a União. E aí o Estado de São Paulo foi lá, a Assembleia Legislativa foi lá, o Estado de São Paulo foi lá e legislou. E a União não atribuiu essa competência aos Estados. Deu para entender? Então, por isso, ele forçou, ele foi além do que a Constituição poderia, do que a Constituição falou para ele fazer. Tranquilos? Mas não é isso, não. O que eu estou falando é da Constituição, tá bom? Que é o nosso poder originário hoje aqui. Certo? Alguma outra dúvida, meus amigos? Está conseguindo compreender? Tranquilos? De boas? Então, vamos lá. Ingrid. Ingrid levantou a mão, tá de boa, né? Não, foi sem querer, desculpa. Tá, certo. Ó. Então, o subordinado, ele é limitado. Ora, se ele é limitado, então ele vai ser o quê, pessoal? Condicionado, tá bom? Olha só, pessoal, então você entende que ele é condicionado, ele se condiciona, ele se limita ao que o poder originário falou que é para ele fazer. Ok? Tranquilos? Então, vamos lá, ó. Quando fala que ele é condicionado, pessoal, é observar as regras para a sua criação. Então, vamos lá. Quais são os poderes, o poder derivado que nós temos, pessoal? Ó, nós temos o poder derivado reformador, tá? Nós temos o poder derivado revisor, a gente vai já entender. E nós temos o poder derivado decorrente, ok? Poder derivado reformador, revisor e decorrente. Certo? Reformador, revisor e decorrente, pessoal. Vamos lá, então. O poder reformador, pessoal, é aquele poder que reforma o poder originário. Exemplo, na verdade, exemplo não, o único. Emendas, tá? Emendas à Constituição, emendas constitucionais. Vocês já ouviram falar em emendas constitucionais, pessoal? Quando, por exemplo, eu quero alterar o texto da Constituição, que é o texto original da Constituição, então eu apelo a quem? Ao poder reformador. Por quê, pessoal? Porque a própria Constituição, que é o poder originário, ela nos deu essa ferramenta do poder reformador, que é um poder derivado. Né? Então, a própria Constituição, lá no seu artigo 60, ela vai falar sobre as emendas constitucionais, que no nosso ordenamento jurídico é o único mecanismo capaz, presta atenção, é o único mecanismo capaz de mudar a Constituição do Estado. No nosso caso aqui, o único mecanismo capaz de mudar, de reformar a Constituição Federal são através das emendas constitucionais. E o que a FGV cobrou de emenda constitucional em tribunal, pessoal, não é brincadeira, tá? Eu vi aqui, eu pesquisei e eu vi que ela cobrou demais emendas constitucionais, tá? Então, pega o bizu aqui da emenda constitucional. Acho que melhor que isso vocês não vão encontrar por aí. Da maneira mais simples, pessoal. A gente vai encontrar isso onde? Lá no artigo, tá? No artigo 60 da Constituição Federal. O artigo 60 da Constituição Federal, ele vai falar sobre as emendas constitucionais, que é o único meio, que é um poder derivado reformador. Ok? Tranquilo? Então, olha só. Pessoal, eu preparei aqui para vocês da maneira que eu acho que seja mais simples para vocês entenderem. Vamos dar uma volta aqui, pessoal? Só um momento. Vamos dar uma volta aqui na Constituição, tá? Vou abrir aqui a Constituição para a gente ver o texto constitucional. Tá vendo aí, Artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Vamos lá. Inciso 1. De 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, do presidente da República, isso cai em prova, presta atenção, de mais da metade da Assembleia Legislativa das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa ou simples de seus membros,
E o parágrafo primeiro diz o seguinte: a Constituição não poderá ser emendada. Tá, isso aqui deixa depois. A gente vai já falar sobre isso aqui. Olha só. Eu quero que vocês peguem aí apenas os incisos 1, 2 e 3, que eu já deixei esquematizadinho aqui para vocês. Olha só. Aqui nos incisos 1, 2 e 3 diz o seguinte: quem pode propor emendas constitucionais? Quem pode propor, quem pode dar a ideia de emendar a Constituição, de mudar o texto da Constituição? Aí a Constituição mesmo, presta atenção. Vocês estão conseguindo entender o que eu quero mostrar aqui para vocês? Que o poder originário, ele em si, traz condições para que ele seja mudado, para que o poder derivado venha e mude ele. Vocês estão conseguindo entender essa ideia? É isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Que o poder derivado, ele só faz alguma coisa porque o poder originário falou que ele poderia fazer. Deu para entender? É isso que eu quero que vocês entendam. Se vocês entenderem isso, pessoal, vocês vão conseguir matar as questões, tá? Então, olha só. Quem pode propor uma emenda constitucional? Ó, um terço, no mínimo, da Câmara dos Deputados, ok? Um terço, no mínimo, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. É isso que vocês têm que entender, tá? Posso, se eu não estou enganado, a emenda constitucional 130, que ela diz que os magistrados, a título de exemplo, tá? O colega está perguntando se eu posso dar algum exemplo. A emenda constitucional 130 diz que os magistrados dos TJs, eles podem permutar com qualquer TJ do Brasil. Tá? Só a título de exemplo, depois vocês dão uma pesquisada lá. Ok? É uma emenda muito atual, ela foi aprovada esses dias agora, acho que ainda é esse mês, no fim do mês passado ou no início desse mês, não lembro exatamente. Então, olha só, quem pode propor, pessoal? No mínimo, pessoal, no mínimo, um terço, é isso aqui que você tem que guardar, ó. No mínimo um terço, tá? No mínimo um terço dos deputados, tá? Da Câmara dos Deputados aqui, CD é Câmara dos Deputados, tá? E no mínimo um terço do Senado Federal, tá? Quem pode propor? O mínimo um terço da Câmara dos Deputados ou um terço do Senado Federal, aí está lá no texto, certo? Ó, o presidente da República pode propor emenda à Constituição, pessoal? O presidente da República pode sim propor emenda à Constituição, tá? O presidente ele pode propor emenda à Constituição. Grava isso, questão de prova. Ó, e mais da metade das Assembleias Legislativas da Federação. Pessoal, o que é mais da metade, pessoal? 50% mais um, né? Não 1%, mais um. Por exemplo, a nossa federação, nós temos, então, 26 estados, e 26 estados, cada um deles tem, 26 estados tem uma Assembleia Legislativa. O que é mais da metade da Assembleia Legislativa da Federação? São 27 Assembleias Legislativas, não é verdade? Então, 27 Assembleias Legislativas, no mínimo, podem pode fazer, se juntarem e propor uma emenda constitucional, certo? Lembrando que isso aqui é importante, ó. Cada uma dessas assembleias legislativas, tá? Dessas 27, Assembleia Legislativa, cada uma delas tem que ter, no mínimo, maioria relativa, ou seja, maioria simples. Grava isso aqui, professor, não sei o que é maioria relativa. Cara, não precisa se preocupar com isso não, tá? Ou precisa, né? Não sei, dá uma pesquisada aí nos teus estudos, o que é a maioria relativa ou maioria simples, tudo bem? Então, nessas 3 hipóteses aqui, são as únicas hipóteses em que podem ser propostas emendas à Constituição. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem pode propor emenda à Constituição? Vamos lá. Ó, um terço, no mínimo, da Câmara dos Deputados, tá? Um terço, no mínimo, do Senado Federal. Certo? Um terço, no mínimo, do Senado Federal. O presidente da República, ok? O presidente da República e mais da metade da Assembleia Legislativa da Federação. Sendo que em cada uma dessas assembleias, a maioria tem que ser relativa. É exatamente isso que está lá na Constituição. Tudo certo, meus amigos? Joia? Vamos, então, aqui já resolver a primeira questão. Pega aí o material. Vamos resolver logo aqui a primeira questão. Olha só. Ó, banca FGV, questão recente, tá? Isso aqui que eu estou falando para vocês. Questão recente, 2023. Olha o que diz. Olha só como a FGV
cobra isso que eu acabei de falar para vocês em uma questão. Em uma gincana jurídica, pessoal, dois grupos envolvidos deveriam indicar na perspectiva prevalecente no direito brasileiro as características do poder constituinte originário, tá? Características do poder constituinte originário. O grupo alfa argumentava se tratar de um poder de direito de caráter permanente ao qual não oponível os direitos adquiridos, tá? Olha só o que ele falou, que é um poder de direito, caráter permanente e ao qual não são oponíveis direitos adquiridos, tá? Ou seja, os direitos adquiridos não vão se opor a esse novo, a essa nova ordem, né? Essa é a nova ordem que seria originária, então. Vamos lá, então, continuando. O grupo beta, por sua vez, ressaltava a característica da iniciabilidade e o seu caráter incondicional na perspectiva formal, sendo-lhe possível constitucionalizar o direito pré-constitucional de natureza infraconstitucional, pessoal. Olha só essa questão, cara. Essa questão é muito bacana porque a gente aprende com ela, pessoal. A gente aprende com essa questão aqui, a gente aprende muita coisa com ela. Agora, olha só, alternativas. Os jurados, ao avaliar o posicionamento dos dois grupos, concluíram corretamente que, vamos lá para a questão, os dois grupos estão totalmente certos, os dois grupos estão parcialmente certos, o grupo alfa está parcialmente certo e o grupo beta totalmente certo. O grupo alfa está totalmente errado e o grupo beta totalmente certo. O grupo alfa está totalmente certo e o grupo beta parcialmente certo. Pessoal, e aí? O que vocês acham, galera? Olha só, é uma questão, não é difícil, é uma questão fácil se você compreendeu o que eu acabei de falar aqui para vocês, tá? Agora vamos lá, vamos interpretar a questão. Dois grupos, ok? Dois grupos e cada um deles está falando as características, está falando aqui, então, as características do poder constituinte originário. Quais são as características do poder constituinte originário? O que eu falei para vocês? Que ele é inicial, que ele é ilimitado, né? Que ele é incondicional, ou seja, ele não está condicionado à ordem anterior a ele, ok? E que ele é um poder político, ok? Que ele é um poder político. Então, o grupo alfa falou que ele é um poder de direito, de caráter permanente. De fato, bem aqui, pessoal, ele é de caráter permanente. Quando ele falou que ele é de caráter permanente, está certíssimo isso, ok? E ele está falando o seguinte aqui ainda, o qual não são oponíveis os direitos adquiridos. Isso também está correto, pessoal, porque os direitos adquiridos não podem se opor ao poder originário, tudo bem? Por que o grupo alfa ele errou, pessoal? Porque ele diz que é um poder de direito. E o que eu falei para vocês aqui, pessoal? Que o poder constituinte originário, ele é um poder político, muito bem, Leandro, ele é um poder político, ou seja, ele inicia uma nova ordem jurídica. Lembra que eu disse para vocês que ele é antes da ordem jurídica? Então, se ele inicia uma ordem jurídica, quer dizer, então, que ele é anterior a essa ordem jurídica. Então, por isso que não pode ser, tá, pessoal? Não pode ser poder de direito. Ao contrário do poder derivado. O poder derivado, sim, ele é um poder de direito, ele é um poder jurídico, certo? Ele vai ser um poder jurídico, poder derivado. Por quê? Porque ele já surge do poder originário. Pessoal, eu estou falando grego aqui com vocês, está todo mundo conseguindo acompanhar o meu raciocínio, pessoal? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Ah, mais ou menos, tô entendendo mais ou menos. De boa, né? Mais ou menos tá bom. Mais ou menos a gente já consegue acertar a questão. Então, é isso que eu quero que vocês entendam aí, certo? Então, vamos lá. E o grupo beta, pessoal? O grupo beta, por sua vez, ressaltava a característica da iniciabilidade. Sim ou não, pessoal? O poder originário, ele é ou não inicial, pessoal? Ele é inicial, ok? De caráter incondicional. Sim, ele é incondicional. Ele não se subordina a nada na perspectiva formal. Sim, isso aqui é verdade também.
tá? Sendo-lhe possível, olha só, isso aqui que eu quero mostrar para vocês, pessoal. Sendo-lhe possível constitucionalizar o direito pré-constitucional de natureza infraconstitucional, pessoal. Ó, vou dar um exemplo aqui para vocês. O nosso Código Tributário, pessoal. O nosso Código Tributário é muito antigo. Ele é lá de 1940 e alguma coisa, pessoal. Concorda comigo que ele é uma norma anterior à Constituição? Sim ou não, pessoal? Ele é a norma anterior à Constituição, que é de 88, sim ou não? Sim, né? Ele é uma norma anterior, ou seja, ele é pré-constitucional, olha aí, ele é pré-constitucional, de natureza infraconstitucional. O que acontece, eu vou voltar aqui para vocês no nosso quadro, ó, vou abrir um quadro aqui para vocês bem só para a gente explicar essa parte aqui, ó. Eu tenho bem aqui, vou fazer um lapso temporal, eu tenho a nossa Constituição bem aqui, né, em 88, foi promulgada, tá? Foi promulgada e ela está a valer até hoje, tá? Até os dias de hoje, 2023, tá? Nossa Constituição está a valer até hoje. Ó, a Constituição de 88, ela rompe totalmente com a Constituição de 1967, que é a do regime militar. Só que nesse período de 1967 foram criadas, pessoal, novas leis, né? Foram criadas leis, até mesmo antes de 1967. A título disso, pessoal, nós temos o nosso Código, né, Tributário, que ele é muito antigo. Então, quando as normas, pessoal, elas são anteriores à Constituição, ou seja, anteriores ao poder constituinte originário, mas elas são compatíveis, pessoal, elas são compatíveis com a nova Constituição, com a nova ordem constitucional, a gente diz que a Constituição, ela recepciona essas normas. É isso que a questão está querendo dizer lá para a gente. Então, por mais que a norma infraconstitucional ela seja anterior, ou seja, ela é pré-constitucionalizada, ela é anterior à Constituição, se ela for compatível com a Constituição, ela é recepcionada pela nova ordem jurídica. Deu para entender? E é exatamente isso que a questão está falando aqui. Ó. Quando ela diz o seguinte, que é possível, pessoal, constitucionalizar, ela está dizendo que é possível recepcionar essa lei, né, pré-constitucional de natureza infraconstitucional. Ela é recepcionada pela nova Constituição. E isso está certo. Deu para entender? Tranquilos? De boas? Alguma dúvida? Tranquilos? Ó, então, qual é o nosso gabarito, pessoal? Os dois grupos estão totalmente certos. O grupo alfa, a gente viu que ele não está certo totalmente, né, pessoal? Por que ele não está certo? Porque bem aqui ele diz que é um poder de direito, e não, é um poder, né, um poder político. Ok? É um poder político, certo? Então, não está totalmente certo. Os dois grupos estão parcialmente certos? Não, pessoal. O grupo beta, ele está totalmente certo, tá? Não tem nenhum erro aqui no grupo beta. Eles falam que a Constituição ela é inicial, ela tem um caráter incondicional e ela recepciona o direito pré-constitucional, ou seja, as leis infraconstitucionais anteriores a ela. Então, não é parcialmente certo, está totalmente. O grupo alfa está parcialmente certo, sim, e o grupo beta está totalmente certo, sim. Isso aqui é o nosso gabarito. Gabarito, letra C, como diz a Ana, que com certeza já está aí. Tranquilo, pessoal? Deu para você entender, mais ou menos, como é que funciona? Como é que é a FGV? Tranquilo? Pessoal, isso é estudar por questões. Tudo isso que eu coloquei aqui para vocês, ó, esse quadro que eu coloquei aqui para vocês, eu tirei dessa questão, tá? Eu tirei dessa questão aí. Tudo bem? Tranquilos? De boas? Vamos lá, então, para a próxima questão número 2. Ó, questão de 2023 também, tá? É de um TJ Bahia, tá? 2023. Joana, estudante, questionou seu professor de Direito Constitucional a respeito da participação ou não do presidente da República no processo legislativo, voltado à aprovação de uma emenda constitucional. O que é uma emenda constitucional, pessoal? A emenda constitucional, já grava aí comigo, ela é um poder derivado, tá? Poder derivado reformador. Ok? Ela é um poder derivado reformador. Então, a Joana, ela quer saber
qual a participação do presidente no que diz respeito a uma emenda constitucional. É isso, poder de interpretar a questão é isso, tá? E aí o professor responde corretamente que o chefe do Poder Executivo, ele tem apenas poder de veto, apenas tem o poder de iniciativa legislativa, não pode participar desse processo legislativo, apenas tem o poder de iniciativa legislativa e de veto, tem o poder de iniciativa legislativa e de veto, podendo ainda promulgar a emenda constitucional. O que vocês acham, pessoal? O que vocês acham, hein? Interage aí comigo, cara. Não me deixe falando sozinho. Interage aí comigo. Letra E. Então, olha só. Ó, vou voltar aqui para vocês. Emenda constitucional. Quem pode propor uma emenda constitucional? Ó, pessoal, por isso que a gente tem que resolver a questão. Vou colocar aqui para vocês, ó, o seguinte. Quem pode iniciar? Tranquilos? Quem pode iniciar? Quem pode ter a iniciativa de propor emenda constitucional? Já disse para vocês, ó, 1/3 no mínimo da Câmara dos Deputados ou 1/3 no mínimo do Senado Federal. Olha aqui, ó, eu falei para vocês que isso cai em prova. O presidente da República e mais da metade, ó, da Assembleia Legislativa de toda a federação, sendo que em cada uma delas tem que ter, no mínimo, a maioria relativa, tá bom? Absoluta. Vamos lá. Ó, antes da gente voltar para aquela questão, vamos logo falar disso aqui, ó. Como que vai dar, pessoal? Como que vai dar a votação e a discussão? Ou seja, como que vai dar a aprovação de uma emenda constitucional? Olha só, uma emenda constitucional, pessoal, ela vai ser discutida, claro, pelo legislativo, porque é o legislativo que faz a lei, é o legislativo que inova o ordenamento jurídico de um Estado. É o legislativo, é a função típica do legislativo inovar no ordenamento jurídico. Não é do executivo, não é do judiciário, tá? É a função típica do poder legislativo. É claro que esses poderes, né, o poder executivo, ele pode fazer um decreto, por exemplo, mas isso é a função atípica dele, tá? E o judiciário, por exemplo, tem ali as jurisprudências, os entendimentos, função atípica dele na questão de legislar, tá bom? Mas é do Congresso Nacional, é do Legislativo, é a função típica de legislar, que podem inovar no ordenamento jurídico. Quem pode fazer isso, pessoal? Ó, para ser aprovada uma emenda constitucional, ela tem que passar em cada casa do Congresso em 2 turnos, ou seja, 2 vezes a gente vai analisar, os parlamentares vão analisar, tá? 2 vezes em cada casa essa emenda constitucional, para ver se ela é compatível com a Constituição, para verificar os efeitos jurídicos dela, o que ela vai causar aí na sociedade, tá bom? Então, ele vai passar em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, tá? Sendo que para ela ser aprovada tem que ter aí, pessoal, 3/5 em cada casa, ou seja, em cada turno desse, para que essa emenda seja aprovada, tem que ter aí, ó, 3/5 em cada casa. Tudo bem? Ou seja, pessoal, para que essa emenda seja aprovada, eu fiz até aqui um cálculo matemático, já deixei preparado para vocês, ó, só a título de exemplo para vocês entenderem. Ó, por exemplo, para que seja aprovada, para passar na Câmara dos Deputados, que é a primeira casa, pessoal, então o que você vai fazer? Ó, se é 3/5, quantos deputados nós temos? Nós temos 513 deputados. Eu vou multiplicar isso por 3/5, tá? Fiz aqui o cálculo, tudo legal para vocês só vão ter o trabalho de anotar aí do lado e gravar que para uma emenda ser aprovada, ela tem que passar na Câmara dos Deputados, tá? Na Câmara dos Deputados em 2 turnos, sendo que ela tem que ser votada e aprovada por 308 deputados. Tudo bem? Tranquilos? Deu para entender? Deu? Beleza? Ó, e senadores, pessoal? Segunda casa do Congresso. Quem é? São os senadores. Ó, 81 senadores nós temos. 81 vezes 3 dividido por 5. Já deixei aqui 49 senadores em 2 turnos. É isso que vocês têm que gravar. Por que eu coloquei isso aqui para vocês, pessoal? Porque eu vi questão da FGV, tá? Isso mesmo. Eu vi questões da FGV colocando, ó, 48.
dizendo que 48 aprovava. Não, 48 não aprova. Ok? 48 não aprova. Ó, 307 aprova? Não, não aprova. Acabou ali, pessoal, ó, se 307, apenas 307 votaram, pessoal, a emenda constitucional nem anda mais para frente, tá? Ela vai ali e vai esperar a outra sessão legislativa. Ok? Se caso vier ainda, se alguém for lá e arredondou 37. Ok. Ó, promulgação, pessoal. O que acontece aqui com a promulgação? Quem vai promulgar a emenda constitucional? Ó, presta atenção nisso aqui, ó. Quem vai promulgar a emenda constitucional é a mesa da Câmara dos Deputados, tá? E do Senado. Oh, perdão, a mesa da Câmara e do Senado, tá? Mesa da Câmara e do Senado. Tudo bem? Com essas informações aqui, a gente vai lá e responde a questão agora. Vamos lá, vou ler de novo a questão aqui para vocês. Joana, estudante, questionou seu professor de Direito Constitucional a respeito da participação ou não do presidente da República no processo legislativo, voltado à aprovação de uma emenda constitucional. Pessoal, o presidente da República participa ou não, pessoal? Sim ou não? Sim ou não? O presidente da República participa ou não? Participa. E, ó, o professor respondeu corretamente que o chefe do executivo apenas tem o poder de veto, apenas tem o poder de iniciativa legislativa, não pode participar do processo legislativo, apenas tem o poder de iniciativa legislativa e de veto, tem o poder de iniciativa legislativa e de veto, podendo ainda promulgar a emenda constitucional. Vocês marcaram a letra E, tá? Infelizmente, vocês erraram, porque não é a letra E, tá, pessoal? Que é, qual é a alternativa? A alternativa correta é a letra B, tá? A alternativa correta é a letra B. Ele tem apenas o poder de iniciativa legislativa, tá? Ó, vou voltar aqui para vocês no nosso esquema, para você entender, tá? A participação do presidente está apenas aqui, ó. Apenas aqui, tá? Iniciativa legislativa, ou seja, ele pode propor uma PEC, um projeto de emenda constitucional. Por quê? Ele não promulga, pessoal, não é o presidente que promulga uma emenda constitucional. Quem é que promulga? Coloquei aqui para vocês, pessoal, ó, é a mesa da Câmara e do Senado. São eles que promulgam as emendas constitucionais. Deu para entender? O que é promulgar? Ótima pergunta. O que é promulgar? Promulgar, pessoal, é fazer aquela solenidade, né, e colocar no ordenamento jurídico essa emenda constitucional. A grosso modo, aqui, papo informal entre eu e você, concurso público, a grosso modo, promulgar é colocar os efeitos jurídicos, aquele negócio para funcionar, é colocar a emenda para funcionar. Tudo bem? Promulgação. Assim como promulga uma lei, por exemplo, que o presidente sanciona essa lei. Tudo bem? O presidente, ou na verdade, o poder o chefe do poder executivo, ele sanciona uma lei, quando ele sanciona, a lei está sendo promulgada. Deu para entender? Tranquilo? Então, a promulgação de uma emenda constitucional não é do presidente, é da mesa da Câmara e do Senado. Podemos ir adiante? Tranquilos? Alguma dúvida? Não? Olha a hora. Aqui, pessoal. Pessoal, aqui, ó. Nós temos na Constituição, a gente consegue encontrar na Constituição os limites que não podem ser, que uma emenda constitucional não pode vir a surgir. Os limites para isso, tá? Os limites. Não, pessoal, não. O presidente não veta emenda constitucional, tá? Ele veta a lei. Emenda constitucional é um outro nível, tá? O presidente, a única participação do presidente numa emenda constitucional é que ele toma iniciativa, ele pode propor, mas de resto não é ele que faz, tá bom? A emenda constitucional é diferente de uma lei, por exemplo, que tem a participação aí do chefe do executivo, certo? Vamos lá, então, eu quero que vocês entendam isso daqui, só para a gente finalizar a constitucional, tá? Só para a gente finalizar a constitucional. Os limites, pessoal, nós temos dois limites, né, que podem frear uma emenda constitucional. Quais são eles, ó? Os limites circunstanciais, os limites de circunstância e os limites materiais. Ou seja, aquilo que você não pode fazer que se torne uma emenda. O assunto que não pode se tornar uma emenda. Entende assim comigo, tá? Ó,
Os circunstanciais, quais são? Intervenção federal, tá? Lá no artigo 60, no parágrafo 1º, fala que não podem emendar a Constituição quando estivermos, por exemplo, em intervenção federal. Estado de defesa, tá? E estado de sítio. Essas são as três situações, tá? Essas são as três situações em que não podem, né, que não pode ser propostas emendas constitucionais. Intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, tá? São limites circunstanciais. Por quê, pessoal, circunstanciais? E isso eu tirei da FGV, tá? Isso aqui eu tirei da FGV. São limites circunstanciais. Por quê? Em uma circunstância de intervenção federal, não posso ter emenda constitucional. Não posso propor emenda constitucional quando estivermos em circunstâncias de intervenção federal. Não posso propor emenda constitucional quando estivermos em circunstâncias de estado de defesa, tá? Não posso propor emenda constitucional quando eu estiver em circunstâncias de estado de sítio. Tudo bem? É isso que você tem que gravar. Limites circunstanciais, pessoal. Eu juro para vocês, não estou mentindo. Eu tirei isso aqui da FGV, tá? Tirei da FGV. Tudo bem? Ó, os limites materiais, pessoal. É o assunto. Eu não posso tratar emenda constitucional, eu não posso propor uma emenda constitucional com os seguintes assuntos, que tendem a abolir, que tendem aqui, ó, a abolir o quê, pessoal? A forma federativa de Estado, tá? O voto secreto, universal e periódico, não posso fazer isso, tá? Por que vocês acham que tem até aquela discussão, né, do voto impresso? Por que isso não vai para frente, pessoal? Por que não pode ter uma emenda constitucional falando sobre isso? Porque o voto é secreto, tá, pessoal? O voto é secreto. A partir do momento que a gente imprime, né, a partir do momento que a gente imprime ali, dá margem, né, para que descubram em quem eu votei, por exemplo. Tá? Por isso que essa matéria não vai para frente. Por quê, pessoal? Porque não posso propor emenda constitucional tendente a abolir o voto direto, secreto, universal e periódico. Deu para entender? É só a título de exemplo, tá? Ó, também não pode existir emenda constitucional quando se tratar da separação dos poderes, tá, pessoal? Não pode ter emenda constitucional. Isso afronta direto o Estado Democrático de Direito, tá? E também, né, não pode propor emenda constitucional, né, tendente que queiram abolir os direitos e as garantias individuais. Então, grava isso daí, tá? A forma federativa de Estado, tá? Qual é a forma federativa de Estado? União, tá? Estado, municípios e Distrito Federal, por exemplo. Eu não posso fazer uma emenda constitucional que vá abolir a forma federativa de Estado. Não posso fazer uma emenda constitucional que vá abolir o voto direto, secreto, universal e periódico. Não posso também fazer uma emenda constitucional que vai abolir a separação dos poderes, isso afeta diretamente a democracia. E não posso também fazer uma emenda constitucional, né, que vai abolir direitos e garantias individuais. Tá bom? Não posso fazer isso. Deu para entender? Isso aqui vocês vão encontrar lá no artigo 60 da Constituição Federal. Artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Tudo bem? Esses, então, são os limites materiais. Materiais, pessoal, são assuntos, tá? Sempre que vocês encontrarem materiais formais, materiais vai tratar de assunto, tá? Assuntos. Tranquilos? Alguma dúvida aqui? Podemos lá resolver a questão? Vamos lá, então. A questão número 3 diz o seguinte, de novo, FGV, é TRT, tá, pessoal? Mas TRT é um tribunal, ok? Ó, com o objetivo de reduzir as despesas com as estruturas estatais de poder e, consequentemente, aumentar o volume de recursos utilizados na prestação de serviço público, João solicitou que sua assessoria analisasse qual proposição legislativa poderia ser apresentada para transformar, né, o Brasil em um Estado regionalizado, de modo que a União passasse a ser o único ente com autonomia política, e os demais entes passassem a ter apenas autonomia administrativa nos termos da lei. Vocês conseguiram compreender o que essa questão está querendo dizer? Basicamente, eles querem abolir, tá, pessoal? Eles querem abolir o quê? A autonomia dos outros entes. Né? Ele quer abolir a autonomia política dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, fazendo com que apenas a União,
tá? Apenas a União tem autonomia política, os outros entes não. Isso, pessoal, é uma afronta direta aqui. Fala aí para mim, isso é uma afronta direta aqui. Alguém sabe? Vamos ver as questões aqui, ó. Seria necessária a edição de lei complementar. Seria necessária a edição de emenda constitucional. Ó, não seria possível aprovação de norma dessa natureza. Seria cabível tanto a edição de lei complementar como de lei ordinária. Seria necessária a realização de um plebiscito em um segundo momento, a aprovação de uma emenda constitucional. Pessoal, olha só. Acabei de falar para vocês que não podem ser objeto de emenda constitucional, pessoal, de forma a abolir a federação. Ó, o que é federação, pessoal? A federação são os entes políticos, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Eles são os entes políticos. Esses entes políticos, pessoal, eles têm autonomia política e também têm autonomia financeira. Ele está querendo dizer o seguinte aqui, que ele quer que todos os entes políticos acabem, a grosso modo, e que apenas a União, né, passe a ser o único ente com autonomia política, ou seja, só ela pode legislar, só a União pode legislar, né? Então, observa aqui comigo que isso é uma afronta diretamente, isso é uma afronta direta, né, ao artigo 60, parágrafo 4º, quando diz que não pode ser objeto de emenda constitucional tendente a abolir a forma federativa do Brasil. Deu para entender? Então, pessoal, isso aqui não pode acontecer de nenhuma maneira, nem através de lei complementar, nem através de lei ordinária, nem através de emenda constitucional, de nenhuma maneira, de nenhuma natureza isso aqui pode vir a acontecer, tá bom? Então, por esse motivo, o nosso gabarito aqui, ó, é a letra C. Não seria possível a aprovação de norma dessa natureza. Por quê? Porque isso afronta diretamente o artigo 60, parágrafo 4º, onde diz que não pode ser objeto de emenda constitucional, né, tendente a abolir a forma federativa do Brasil, tá? Vou voltar aqui para vocês, ó. A forma federativa do Brasil, federativa de Estado, né, que é a separação dos estados, cada ente tem que ter autonomia política e administrativa, e a questão quer que acabe isso. Então, isso é uma afronta direta, né, à Constituição Federal. Meus amigos, vocês conseguiram compreender? Essas são 3 questões de direito constitucional que eu trouxe para vocês. Deu para entender? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não? As Anas já estão por aí? Deu para entender, pessoal? Gostaram da explicação? Professor, deu sim, eu gostei. Eu só queria assistir de novo, fica gravada. Desculpa aí. Tá, te ver isso depois te conversa. Não sei, vamos ver. A Ana, já estão aí? Gabi, Ana. Eu vi elas entrando agora, será que eles saíram? As Anas, eu acho que elas saíram, né? Deixa eu mandar uma mensagem que eu combinei com elas 8 horas. Vou parar aqui a gravação, porque as Anas vão entrar, tá, pessoal?